Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus do domingo. Seja bem-vindo aqui à Casa da Padroeira de Minas Gerais e muito obrigado por acolher na sua casa e no seu coração. Obrigado, Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre, eu que agradeço. Deus seja louvado pelo seu talento. Gratidão na pessoa do Felipe, a Z2 Comunicação. Gratidão à TV Horizonte e aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade por nos permitir momentos como este. Como sabem, toda terça-feira aqui estamos neste horário para fazer o exercício da leitura orante da Palavra de Deus. Leitura não simplesmente de um artigo, de um texto, de um livro, mas de uma palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, e que tudo se torna nu e claro diante dela. Leitura orante, uma leitura que nos leva à oração, não simplesmente uma contemplação, uma observação onde a nossa alma tem um deleite, mas que nos leva e nos desemboca, tal como um rio que tem a sua foz no mar. A leitura orante faz com que o nosso coração desague no coração de Deus. Por isso nós não podemos fazer isso sozinho. Nos coloquemos na presença dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito com o qual os textos bíblicos foram escritos. Invoquemos o Espírito Santo, porque não podemos ler a Sagrada Escritura sem o Espírito que a inspirou. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém.
Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. o texto que nesta terça-feira vamos meditar é o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, sabemos que domingo celebramos o mistério da ascensão do Senhor. O dia em que nosso Senhor Jesus Cristo volta para o céu. Vou abrir um parênteses e ir contigo lá no Evangelho de João, o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos. O verbo que estava junto de Deus e que era Deus, o Senhor, desceu do céu. O verbo se fez carne, armou a sua tenda entre nós. Nós vimos sua glória. A glória de Deus, que é o homem vivo, foi contemplada de modo estupendo na paixão, morte e ressurreição do Verbo, que agora vitorioso, levando consigo a nossa carne, volta para o lugar de onde veio. Essa é a ascensão do Senhor. E aí nós meditamos o Evangelho de Mateus, porque estamos no ano A. Mas vamos, portanto, ao texto, tal como ele está. Lembremos que estas são as últimas palavras que Mateus nos deixa escrito no seu Evangelho. Alguns estudiosos da Bíblia chamam este texto de epílogo, como uma conclusão, depois da conclusão. Porque a conclusão, isto é, o ensinamento lógico do Evangelho de Mateus já se deu. Mas o epílogo é um prolongamento da conclusão. Para que a gente entenda assim, né? Para Mateus, a conclusão foi óbvia. Está na cruz, está na ressurreição de Jesus. A ascensão é apenas um desmembramento da ressurreição. E que interessante. Vamos começar, e são poucos versículos. Eu vou fazer hoje um pouquinho diferente essa léxio, indo com vocês versículo por versículo. Versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia. A Galileia é o lugar onde Jesus mais realizou os seus milagres. Jesus vai a Jerusalém para morrer, mas Jesus vive na Galileia. Literalmente, no duplo sentido da palavra, porque não sai da Galileia e porque a vida de Jesus foi manifestada na Galileia pelos seus milagres, sinais, pregações. Os 11. Lembram, o grupo era de 12, mas um apostatou. Um se excluiu. Os 11 recebem um mandato no dia da ressurreição. Ele vos precederá na Galileia, diz no evangelista Marcos, ou Mateus, que diz através de Maria Madalena: mas vai dizer aos meus irmãos que eu os espero na Galileia. Jesus nos espera lá.
Aqui, a ida dos 11 para o monte ao qual Jesus lhes tinha indicado é um ato de obediência. Ouviram a palavra do Senhor e fizeram o que Ele pediu. Nos custa tanto ser obediente, né? E às vezes o que Jesus nos pede não são coisas difíceis. Mas o que nos impede de fazer o que Ele nos pede? Qual que é a trava? É uma pergunta que eu já me faço ao ler este evangelho. O que impede o Padre Filipe de executar tudo o que Jesus pede que eu execute? Bom, sigamos. Talvez é importante que tomemos nota, né, destas perguntas e vamos ruminando ela ao longo da semana. Versículo 17. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Aqui há uma contraposição. Quem se deixa levar pela dúvida não consegue adorar, ainda que esteja diante de Jesus. Não é assim? Quem dobra o joelho diante da Eucaristia? Somente quem crê. Os discípulos creram, por isso os discípulos se prostram, se jogam aos pés de Jesus. Mas Mateus faz questão de dizer, ainda assim, estando diante dele, alguns duvidaram. Para falar para mim e para você, que a fé é fruto de obediência e de escuta. Não basta ver Jesus com os olhos da carne. Não basta ver com os olhinhos que a terra há de comer sinais extraordinários. Olha que sinal maravilhoso. O mesmo Jesus que na Galileia andou, pregou, curou, ensinou, estava ali agora glorioso diante deles e volta triunfante para o céu. Quem é que já viu isso? Mal a gente vê cena de levitação que é fajuta, né? Que nada mais é uma cena de ilusão, é um modo de enganar-nos, é uma ilusão de ótica. Agora eles veem algo extraordinário. Jesus que estava ali em pé, igual o padre está aqui agora, conversando com eles, e que sobe, literalmente. A igreja não diz de sentido metafórico, e quem crê nisso não crê na fé da igreja. Quem crê que é sentido metafórico não crê que Jesus é Deus. E volta para o céu. Quem duvida não consegue adorar. Como anda a nossa capacidade de crer? Como anda a nossa capacidade de dar assentimento do coração, dar a confiança do coração àquele que já nos revelou a sua vontade? Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Às vezes nós nos esquecemos disso. Tudo é possível a Jesus. No céu, isto é, no lugar da glória de Deus, e sobre a terra, isto é, no mundo espiritual e no mundo material. Tudo é possível a Jesus. Ele é todo poderoso. E a autoridade de Jesus não é uma autoridade política de se impor ou de sobrepor-se aos outros, mas é uma autoridade de poder. É redundante o padre tentar explicar isso, porque o poder de Jesus não é esse poder mundano, material, que a gente tanto vê pessoas se dilacerar por ele. O poder de ser reconhecido, o poder que o dinheiro tem, não é este poder de eu mandar e o outro obedecer tudo que eu falar. Não. O poder de Jesus é um poder absoluto. A palavra que sai dos seus lábios transforma o céu e a terra.
é um poder criativo, é um poder que brota do amor. E agora, Jesus dá àqueles que se prostam aos seus pés a capacidade de tomar parte deste poder. Finalzinho do 18 e versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vou picotar o versículo 19 em A e B. 19a. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus diz da autoridade para que os discípulos não titubeiem de que agora eles têm uma obrigação. Não é para ficar ensimesmados, não era para paralisar-se no medo, nem ficar numa espécie de clube do bolinha. É para ir e anunciar tudo o que viram e ouviram daquele que tem poder sobre todas as coisas. E mais, o mandato de batizar, baptizo em grego significa mergulhar, submergir no profundo das águas, fazer matar pelas águas. Esse é o sentido original da palavra grego. Mas vejam, mergulhem, submerjam tudo no nome de Deus. O nosso Deus agora não tem um nome de tetagrama, YHWH. O nosso Deus em Jesus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo que recebemos não é em nome de uma igreja, não é em nome de um pastor, não é em nome de um padre, não é em nome de um dogma. Somos mergulhados por força do mandato de Cristo no mistério da Trindade, de um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que quer se relacionar com todo homem e com o homem todo. E versículo 20: e ensinando a observar tudo o que eu ordenei. É um desafio para nós, porque queremos observar o que a gente gosta do que Jesus ensinou, ou queremos ensinar aquilo que as pessoas vão acolher de bom grado. Eis um grande desafio: observar tudo o que Ele ordenou. Às vezes pode soar até contraditório, porque Jesus nos ordena coisas distintas e que para a nossa razão humana são opostas, mas não são. São os dois lados de uma mesma moeda. Observar tudo. Primeiro, só consegue ensinar quem está disposto a cumprir. Caso contrário, a gente não ensina, a gente simplesmente gasta palavras. Porque o ensino eficaz é o ensino experiencial, onde as pessoas, vendo como nós fazemos, fazem igual. Aí, eis a palavra mais preciosa de toda esta meditação: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ora, nosso Senhor nos recorda algo que para a gente às vezes é amedrontador: o mundo vai chegar ao fim. Esta realidade sensível na qual nós estamos inseridas conhecerá o seu ocaso, mas o fim do mundo não amedronta o cristão, porque nós não estamos só. Ele está conosco a todo momento. Vejam, meus irmãos e irmãs, é uma palavra que renova o nosso coração numa certeza, e não numa ilusão, nem numa hipótese. O que volta para o céu não volta para tampar os olhos e não nos ver. O que volta para o céu, o Cristo que retorna ao Pai, volta ao Pai para ser mais presença, porque agora nada mais nos impede de encontrá-lo, nem a distância, nem o tempo,
nem os limites da física, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os homens, nem os poderes, nem os principados, nem as criaturas, nada mais nos impede de sentir a sua presença, porque Ele está conosco todos os dias. Agora, meus irmãos e irmãs, é a hora da gente nos perguntar: como que, olhando nas páginas deste evangelho, a nossa alma refletida num espelho, nós precisamos nos perguntar: como anda o meu coração? O que nosso Senhor Jesus Cristo diz de mim? Talvez diz que eu ainda sou incrédulo, que eu não me prostro, que eu não me curvo, porque me falta crer, ou porque sou orgulhoso. Tenho olhado para coisas que me impedem de ver o mundo tal como o mundo é. Talvez essa palavra me diz que eu ainda preciso confiar mais, porque eu não estou sozinho, Ele está comigo todos os dias, até o fim do mundo, até os confins da terra. Eu fiz questão de traduzir até a consumação dos séculos, porque é o sentido literal, porque até o fim do mundo pode dizer assim, como o Papa Francisco disse no dia em que ele foi eleito Papa: escolheram um bispo lá do fim do mundo, isto é, lá da distância. Mas não, Jesus está querendo dizer que de agora, enquanto existir a palavra hoje, isto é, enquanto existir o tempo, o Cronos, Ele não nos abandonará. Os confins da terra nós já temos a certeza de que Ele está conosco, porque a terra, os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Mas por quanto tempo? Enquanto o tempo existir. Vejam, como anda a nossa confiança nessa promessa do Senhor? É um momento que a gente agora se coloca diante do Cristo com sinceridade, para ir digerindo, ruminando, aprofundando o sentido de tudo isso que nós fomos escutando e que foi gravando o nosso coração e que foi moldando o nosso coração nesta hora por meio da palavra. Só nos resta, portanto, dizer a Ele: obrigado, Senhor, porque a Sua palavra viva e eficaz nos recorda neste dia, nesta noite, que o Senhor não nos abandona jamais. Obrigado porque estás conosco a todo tempo e em todo momento. Faz-nos sentir, Senhor, a Tua presença, para que, estando diante de Vós, possamos crer e, crendo, receber a vida em Seu nome. Renova o nosso coração, Senhor, na ousadia de testemunhar o que os nossos olhos veem, e também, Senhor, de proclamar aquilo que o nosso coração sente. Se em nós ainda há dúvidas, esclarece-o com a Tua presença. Se em nós insiste em permanecer a indiferença, toca-nos e destrava-nos, para que, ouvindo a Tua palavra, tenhamos a coragem de ir aonde o Senhor pede que iremos, aonde o Senhor pede que vamos. Nós Te louvamos e Te bendizemos, nosso Senhor e nosso Redentor, por mistério tão profundo, escancarado na Tua palavra. Ajudai-nos, portanto, a entender que estamos mergulhados em Ti, que sois o único Deus e Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Estamos inseridos nesta comunhão de amor trinitária, para a glória do Seu nome e para que o mundo creia. A Ti, Jesus, Verbo eterno ressuscitado, que assentou-se ao lado do Pai, e nesse trono glorioso nos aguarda, e deste trono glorioso um dia virá novamente. Te louvamos, exaltamos e bendizemos, agora e até o fim do mundo. Amém.
Que o que nós meditamos nesta Léxio Divina possa nos ajudar, meus irmãos e irmãs, a entender os rastros da presença daquele que está vivo à direita do Pai, mas que não nos abandona, permanece conosco pelo seu Espírito. Cantando, peçamos a Nossa Senhora da Piedade que interceda por nós, para que esta bênção produza em nós impulso missionário que brota da fé profunda naquele que está diante de nós. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do povo mineiro, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Fábio, pela ajuda. Eu que agradeço. Obrigado, Z2 Comunicação, Rede Catedral de Comunicação Católica. E muito obrigado a você por me permitir de degustar contigo a palavra do Deus vivo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores,